Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Passaram bem? Feriadão? Jóia, né? Então vamos lá, gente. A gente vai para a nossa aula de português, tá? Vamos começar com uma fábula. Hoje a fábula é O Cão e a Carne. Olha só. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como sua imagem. E o cão que queria os dois ficou sem nenhum. Entenderam? Ele se viu aqui, ó, viu o reflexo dele, né, na água, e claro que viu também o reflexo da carne. Só que ele pensou que era um outro cão, um outro pedaço de carne. E na água parece que a imagem aumenta um pouco de tamanho. Aí ele pensou, em vez de eu ficar com esse pedaço, eu vou querer esse outro aí, que é maior, ou então vou querer os dois, né? Então ele acabou, quem muito quer. Olha só a moral da história. Não troque o certo, que era o pedaço que ele já tinha, né? Pelo duvidoso. Ou também pode ser um outro termo. Quem tudo quer, nada tem. Né? Então, a pessoa não pode ser assim tão... querer tudo, 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 tudo. Não pode, né, gente? A gente tem que ir querendo as coisinhas aos poucos, conquistando, né? Aqui, no caso dele, ele até teve gula também, né? Queria muito, 2 pedaços ou mais do que o pedaço que ele carregava, um pedaço maior, acabou ficando sem nada. E essa fábula, eu também vou deixar o vídeo, tá? Para vocês assistirem depois da aula. Aí vocês vão ver também. Então, vamos lá, para a página 25. Hoje tem uma produção de texto. Vocês vão pôr o nome, a data, né? Está escrito assim: quantas descobertas você está fazendo sobre fábulas, não é mesmo? Com base no que já aprendeu, escreva uma história e finalize com uma das morais que eu vou falar daqui a pouquinho. Você escolhe, ou você vai reescrever uma fábula, ou você vai inventar a sua própria fábula, tá? Só que a história que vocês forem escrever, ela tem que apresentar uma dessas morais aqui, ó, como de fábulas que nós já conhecemos. Por exemplo, essa moral, devagar e sempre se chega na frente, é da fábula A Lebre e a Tartaruga. Essa daqui, os preguiçosos colhem o que merecem, é da Cigarra e a Formiga. Essa daqui, amigos pequenos podem ser grandes amigos, é do Leão e o Ratinho. Essa, desprezar o que não se consegue conquistar é fácil, é da Cigarra e as Uvas, da Raposa e as Uvas. E essa, trate os outros tal como deseja ser tratada, de uma fábula que a gente ainda vai ver, tá? E é que tá ali na próxima, a cegonha e a raposa. Então, vocês entenderam? Ou vocês vão inventar uma fábula da cabecinha de vocês e no final vai ter uma dessas morais aí, ou vocês vão reescrever uma fábula que vocês já conhecem e agora quem vai fazer a reescrita, né, assim como outros autores fazem, e colocar ali uma pitadinha do seu jeito, né, aí vai ser você. Então, pode ser uma já conhecida, que você vai reescrever, ou
uma que você vai inventar, tá? E é o que a Pro fala. Eles pedem para ler isso daqui no final, eu peço para vocês lerem no começo, antes de começar a escrita, e depois no final, só para ver se vocês realmente seguiram todos esses passos, tá? Então, ó, se você escolheu escrever sua própria fábula, as personagens apresentam características e comportamentos humanos, né? Os animaizinhos que vocês escolherem, eles vão ter que se comportar como humanos. O texto apresenta atitudes e fatos que combinam com a moral escolhida, com uma dessas morais, né? Tem que combinar, o texto tem que estar de acordo, né? Tem que ter relação com a moral. As palavras foram escritas corretamente, né? Vocês têm um adulto aí também, para ir dando uma dica para vocês, tá? Você usou letra maiúscula onde necessário, por exemplo, vocês vão pôr na primeira linha o nome da fábula, às vezes podem pular uma linha, o nome fica bem no meio, assim, né? O nome da fábula fica bem no meio da linha. Aí pula uma linha, deixa parágrafo, começa a escrita. Então, início de frase é com letra maiúscula, nome de personagem, nome de lugar, tá? Se tiver um diálogo, olha aqui, ó, pontuou corretamente os diálogos entre as personagens. Se tiver um diálogo, né, uma conversa entre as personagens, tem que deixar parágrafo, depois do parágrafo é que coloca o travessão, e aí começa a frase com letra maiúscula, tá? Vocês vão ver que vai ficar, os parágrafos vão ficar todos utilizando a mesma distância, né? Vai ficar bem bonito, um texto bem organizado, tá? E a letra legível, né? Uma letra caprichada, com os movimentos corretos, uma letra que o leitor vai conseguir ler a sua história, tá? Espero que vocês caprichem. Tem gente que não gosta de ir direto para o caderno, tem gente que gosta de fazer um rascunho primeiro numa outra folha. Aí tudo que tiver que errar, erra nessa outra folha. Aí dá aquela corrigida e na hora de passar para o caderno já passa tudo direitinho, tudo certinho, tá? Então, a lição hoje, então, é essa produção de texto, tá bom? E a gente vai para uma lição de casa, lá na página 114, a lição número 5. O exercício 1 está falando, veja a bela ilustração da capa deste livro de fábulas. Você sabe que história está ali representada? Pinte o quadro com a resposta certa. Será que essa capa aqui, por esses desenhos que vocês estão vendo, será que é a fábula O Leão e o Ratinho? Será que é o gato, o galo e o ratinho? Ou será que é o ratinho da cidade e o ratinho do campo? Daqui a pouquinho a Pro vai dar um tempinho, tá? Para vocês fazerem. E lá no finalzinho a gente corrige. Então, esse é o exercício 1. É para pintar, escolher uma cor bem clarinha e pintar por dentro do espaço aqui, tá? Não sei qual das 3 que vocês vão escolher. Leia a seguir a versão integral dessa história, mas antes preencha o quadro abaixo com o título da fábula encontrado por você na questão anterior. Eu acho melhor. Bom, vocês até podem deixar para pintar daqui a pouquinho, mas eu acho que vocês já devem saber aqui qual que é o título, né? Que daqui a pouquinho agora vai aparecer uma história. Então, já analisa aí qual que é o título. O título vai aqui dentro, do título que vocês acabaram de pintar ali o espaço. E agora vem a história. Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo em sua casa no meio da relva. E também, né, onde tem bastante vegetação, né, uma zona rural, campo, né. O ratinho da cidade foi, mas ficou muito chateado quando viu o que havia para jantar: grãos de cevada
e umas raízes com gosto de terra. Coitado de você, meu amigo, exclamou ele. Leva uma vida de formiga. Venha morar comigo na cidade, que nós dois juntos vamos acabar com todo o toucinho deste país. E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O amigo mostrou para ele uma despensa com queijo, mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo ficou de queixo caído. Resolveram começar o banquete na mesma hora. Mas mal deu para sentir o cheirinho. A porta da despensa se abriu e alguém entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos iam saindo com todo o cuidado do esconderijo, outra pessoa entrou na despensa e foi preciso sumir de novo. A essas alturas, o ratinho do campo já estava caindo pelas tabelas. Até logo, disse ele. Já estou indo. Estou vendo que sua vida é um luxo só, mas para mim não serve. É muito perigosa. Vou para a minha casa, onde posso comer minha comidinha simples, em paz. Moral da história. Mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, do que todo o luxo do mundo, com perigos e preocupações. Tá? Então, aqui também releituras, né, das Fábulas de Esopo. É um livro desses dois autores. E é da editora Companhia das Letrinhas. A gente já conhecia, né, essa história, a Pro já tinha contado, já tinha passado o vídeo, agora ela veio para aqui numa lição de casa. Exercício 2. A partir do texto, responda as questões a seguir. Por que o ratinho do campo desistiu de viver na cidade, mesmo sabendo que lá ele teria comida farta e gostosa? Vocês vão pensar, tá? Vão responder. Qual o significado da expressão em destaque no terceiro parágrafo do texto? Essa expressão aqui, ó. Então, esse é o primeiro parágrafo, esse é o segundo parágrafo. Esse terceiro parágrafo é bem grandão, ó. No terceiro parágrafo tem essa expressão aqui em destaque, caindo pelas tabelas. Então, qual que é o significado dessa expressão? Quem não souber, dá uma pesquisadinha, né? E B, no momento da fábula, a imagem da capa do livro está ilustrando. Volta lá na capa do livro. Nossa, que momento da história essa imagem aqui está relacionada com qual momento da história? Aí vocês vão escrever aqui também, tá? Se eu fosse vocês, eu leria esse texto em voz alta agora, né? Antes de começar a atividade. Já é um treino de leitura, tá? Com a entonação correta, respeitando a pontuação, tá bom? Aí depois, pausaria o vídeo e faria a lição com bastante calma, tá bom? Então, agora é hora de pausar e resolver tudo com calma. Leiam tudo de novo. Leiam os enunciados de novo, tá? Então, daqui a pouquinho a gente já corrige. Pode pausar, gente. Vamos lá? Correção. Então, veja a bela ilustração da capa deste livro de fábulas. Você sabe que história está ali representada? Pinte o quadro com a resposta certa. Então, essa capa aqui está representando a história, o ratinho da cidade e o ratinho do campo. Então, era para vocês escolherem uma cor bem clarinha e pintarem aqui dentro, tá bom? E quem acertou, já põe o certinho, põe o AC de autocorreção ali em cima, tá? Aqui era para a gente colocar o nome da história, né? O nome de história começa com letra maiúscula, esse O aqui é maiúsculo.
O ratinho da cidade e o ratinho do campo. Quem acertou também põe o certinho. As respostas aqui, é claro que não precisam ser exatamente iguais às da Pro, né? Mas elas precisam ter o mesmo sentido, pelo menos, né? Então, ó, por que o ratinho do campo desistiu de viver na cidade, mesmo sabendo que lá ele teria comida farta e gostosa? Parágrafo, letra maiúscula. O porquê na pergunta é separado. O porquê na resposta é junto. Porque a vida na cidade era muito perigosa. Qual o significado da expressão em destaque no terceiro parágrafo do texto? Caindo pelas tabelas. A expressão quer dizer que o ratinho já estava esgotado, cansado demais daquela situação. Caindo pelas tabelas, gente, é quando a pessoa está muito cansada, tá? E que momento da fábula a imagem da capa do livro ilustra? Momento da história em que o ratinho do campo desiste de viver na cidade e se despede de seu amigo. Tá? Ele está até meio fazendo um tchauzinho assim. Então, gente, hoje é isso, tá? Espero que vocês se dediquem bastante. Nossa semana vai ser um pouquinho mais curta. Essa semana, sim, vai dar certo da nossa live, né? Sexta-feira que vem, tá bom? A gente tem uma semaninha aí pela frente para ser bem produtivo, né? Para aprender, para fazer tudo que a gente souber de melhor, tá bom? Então, até a próxima, gente. Um beijinho da Pro. Bye, bye.